A quantidade necessária de cenoura é de 250 g para a receita. A seleção cuidadosa garante a qualidade e o sabor das cenouras. O corte em pedaços menores facilita o processamento e o cozimento uniforme. As cenouras preparadas estão prontas para serem utilizadas na receita. A frescura dos ovos é um fator determinante na qualidade final da massa. Ovos frescos garantem uma melhor textura e sabor na preparação da massa. A utilização de ovos frescos contribui para uma massa mais leve e homogênea. Ovos frescos possuem uma clara mais consistente, essencial para a emulsificação dos ingredientes. A qualidade dos ovos influencia diretamente o resultado final da receita. A medição precisa de 240 ml de óleo é essencial para o sucesso da receita. O volume correto do óleo é crucial para garantir a textura e o sabor desejados no prato final. Utilizar um medidor graduado garante a precisão na quantidade de óleo utilizada. A precisão na medição dos ingredientes é um dos pilares da culinária. A farinha de trigo é um ingrediente essencial na culinária, utilizada em diversas receitas. Peneirar a farinha de trigo é crucial para remover impurezas e evitar a formação de grumos na massa. A textura da farinha peneirada é mais fina e uniforme, resultando em massas mais leves e homogêneas. A aeração proporcionada pela peneiração contribui para o crescimento e a maciez de bolos e pães. A quantidade de açúcar é um fator crucial que afeta tanto o sabor quanto a textura final de um bolo. A medição precisa de 2 xícaras de açúcar garante o equilíbrio ideal de doçura na receita. O açúcar contribui para a estrutura do bolo, influenciando na sua maciez e umidade. A falta ou excesso de açúcar pode resultar em um bolo seco, duro ou excessivamente doce. Além do sabor, o açúcar desempenha um papel importante na caramelização e na cor dourada do bolo. O fermento em pó é um ingrediente essencial para o crescimento da massa em receitas de panificação. Ao ser adicionado à massa, o fermento em pó libera gás carbônico, o que faz a massa expandir. A reação química do fermento em pó é ativada pela umidade e pelo calor. O gás carbônico fica preso na estrutura da massa, criando uma textura leve e fofa. A quantidade correta de fermento em pó é crucial para obter o resultado desejado na panificação. O uso adequado do fermento em pó garante uma massa bem fermentada e um produto final saboroso. A adição de cenoura ao liquidificador inicia o processo de mistura. Ovos são adicionados para enriquecer a mistura no liquidificador. A inclusão de óleo no liquidificador prepara a emulsão dos ingredientes. A combinação de cenoura, ovos e óleo é essencial para a mistura inicial no liquidificador. O liquidificador transforma ingredientes sólidos e líquidos em uma mistura homogênea através do processo de batimento. As lâminas giratórias do liquidificador criam um vórtice que puxa os ingredientes para baixo, garantindo uma mistura uniforme. A velocidade e o design das lâminas são cruciais para a eficiência do processo de homogeneização. A energia cinética das lâminas é transferida para os ingredientes, quebrando-os em partículas menores e dispersando-os uniformemente. O resultado final é uma suspensão estável, onde os componentes estão distribuídos de maneira uniforme em toda a mistura. A farinha, o açúcar e o fermento são misturados em uma tigela, preparando-se para a adição de ingredientes líquidos. A mistura homogênea de ingredientes secos garante uma distribuição uniforme do fermento na massa. A proporção correta de farinha, açúcar e fermento é crucial para o crescimento adequado da massa. O fermento, ativado pelo açúcar, iniciará o processo de fermentação quando os ingredientes líquidos forem adicionados. A mistura seca cria uma base para a incorporação dos ingredientes líquidos, facilitando a formação da massa. A combinação precisa dos ingredientes secos e líquidos resulta em uma massa com a textura e o sabor desejados. A adição gradual da mistura do liquidificador à tigela
é uma técnica essencial para garantir uma incorporação homogênea dos ingredientes. A técnica de mistura delicada com um fouet evita a formação de grumos e garante uma textura suave na preparação. O movimento circular e suave do fouet é fundamental para incorporar ar à mistura, resultando em uma preparação mais leve e aerada. A velocidade da mistura deve ser controlada para evitar o desenvolvimento excessivo do glúten, especialmente em preparações que levam farinha. A consistência da mistura deve ser verificada regularmente para garantir que a preparação atinja o ponto ideal. A mistura homogênea dos ingredientes é crucial para o sucesso da receita, garantindo um sabor equilibrado e uma textura uniforme. A mistura excessiva da massa pode resultar em um bolo denso e pesado. A incorporação adequada dos ingredientes é crucial para a leveza e aeração do bolo. O glúten na farinha desenvolve-se com a mistura, e o excesso de desenvolvimento resulta em uma textura indesejável. Uma mistura suave e controlada preserva a estrutura e a maciez do bolo. O resultado ideal é uma massa homogênea, leve e pronta para ser assada. A untagem da forma com manteiga cria uma barreira para evitar que o bolo grude. A farinha, aplicada após a manteiga, adere à gordura e forma uma camada protetora adicional. A combinação de manteiga e farinha garante que o bolo se solte facilmente após o cozimento. Untar a forma é um passo crucial para o sucesso de muitas receitas de bolo. A falta de untagem adequada pode resultar em um bolo grudado e difícil de remover. A técnica de untar com manteiga e farinha é um método tradicional e eficaz. A massa é despejada na forma, garantindo uma distribuição uniforme para um cozimento perfeito. O despejo uniforme da massa é crucial para a consistência e textura do produto final. A técnica de despejo assegura que cada parte da forma receba a quantidade ideal de massa. O controle do fluxo da massa durante o despejo evita bolhas de ar e áreas com excesso ou falta de massa. A distribuição adequada da massa influencia diretamente na qualidade e aparência do produto assado. A inserção da forma no forno pré-aquecido é crucial para um cozimento adequado. A temperatura de 180 do 4C garante que o alimento cozinhe de maneira uniforme. O pré-aquecimento do forno é essencial para atingir a temperatura ideal antes da inserção. Temperaturas inadequadas podem resultar em cozimento desigual ou incompleto. O controle preciso da temperatura é fundamental para o sucesso no cozimento. O calor no forno causa a expansão da massa do bolo, resultando no aumento do seu volume. A reação de Maillard, impulsionada pelo calor, leva ao douramento da superfície do bolo. A estrutura interna do bolo se solidifica à medida que as proteínas coagulam e o amido gelatiniza. A evaporação da água durante o cozimento contribui para a formação da textura final do bolo. O cozimento adequado garante que o bolo atinja a consistência e o sabor desejados. O teste do palito é um método simples para verificar se um bolo está completamente assado. Insere-se um palito no centro do bolo para verificar a consistência da massa. Se o palito sair limpo, sem resíduos de massa, o bolo está pronto. A presença de massa no palito indica que o bolo precisa de mais tempo no forno. Este teste garante que o bolo esteja cozido de maneira uniforme, evitando que fique cru no centro. Os ingredientes básicos para a cobertura incluem leite, chocolate em pó, margarina e açúcar. A proporção ideal é de uma xícara de leite para 2 a 3 colheres de chocolate em pó. A receita também requer 2 colheres de margarina para dar consistência à cobertura. Uma xícara de açúcar completa a receita, proporcionando o dulçor necessário. A mistura dos ingredientes da cobertura é uma etapa fundamental na preparação de diversos pratos. O processo de mistura garante a homogeneização dos componentes, resultando em uma cobertura uniforme e saborosa. O calor da panela auxilia na dissolução dos ingredientes, facilitando a incorporação e a obtenção da consistência ideal. A preparação cuidadosa da cobertura contribui para a qualidade e o sabor final do prato. O processo de cozimento da cobertura
Envolve aquecer a mistura em fogo baixo para evitar que queime. A mistura da cobertura engrossa gradualmente à medida que é cozida em fogo baixo. O cozimento lento permite que os ingredientes da cobertura se combinem e desenvolvam um sabor rico e complexo. A consistência final da cobertura deve ser lisa e brilhante, indicando que está pronta para ser utilizada. O cozimento da cobertura requer agitação constante para evitar que ela grude no fundo da panela. A agitação contínua distribui o calor uniformemente, prevenindo a formação de pontos de queima. Evitar que a cobertura grude garante uma textura lisa e homogênea no produto final. A caramelização excessiva do açúcar pode resultar em uma cobertura amarga e com sabor desagradável. A consistência ideal é alcançada quando a cobertura atinge uma espessura que reveste as costas de uma colher. A adição de ingredientes, como manteiga e creme, contribui para a cremosidade e brilho da cobertura. O ponto ideal da cobertura é alcançado quando ela começa a se soltar do fundo da panela. A cobertura deve manter uma consistência cremosa, indicando que não está excessivamente cozida. A textura ideal da cobertura é essencial para garantir o sabor e a apresentação final do prato. O ponto de cobertura ideal é um equilíbrio entre a consistência e a separação do fundo da panela. Atingir o ponto de cobertura correto influencia diretamente na qualidade e no resultado final da receita. A cobertura ideal deve deslizar suavemente, mantendo uma forma definida sem escorrer excessivamente. O bolo deve ser desenformado enquanto ainda está morno, para evitar que se quebre. A temperatura morna facilita a separação do bolo das laterais da forma. Utilizar uma espátula fina ajuda a soltar o bolo sem danificar a sua estrutura. Ao desenformar o bolo morno, garante-se que ele saia da forma inteiro e com boa aparência. A cobertura é aplicada sobre o bolo desenformado para adicionar sabor e melhorar a apresentação. A cobertura escorre pelas laterais do bolo, criando um efeito visual atraente e convidativo. A consistência da cobertura permite que ela se espalhe uniformemente, garantindo uma cobertura completa do bolo. A aplicação da cobertura é uma etapa crucial para finalizar o bolo e realçar seu sabor e aparência. A cobertura cria uma camada protetora que ajuda a manter a umidade do bolo, prolongando sua frescura. O bolo finalizado exibe uma cobertura lisa e brilhante, destacando a apresentação impecável. A textura do bolo é visível, revelando uma estrutura macia e aerada. Detalhes decorativos na cobertura realçam a estética do bolo. A apresentação geral do bolo sugere um sabor delicioso e uma experiência gastronômica agradável. A apresentação do bolo pode ser aprimorada servindo-o ainda quente. Servir o bolo quente realça a textura e o sabor da cobertura. O calor intensifica a experiência gustativa, proporcionando uma degustação mais rica. A temperatura ideal para servir o bolo permite uma melhor apreciação dos ingredientes. Servir o bolo quente é uma técnica para maximizar o prazer sensorial. A cobertura do bolo, quando aquecida, libera aromas mais intensos,